Você já se sentiu paralisado? Paralisado diante de uma escolha importante, aquele momento em que você olha para o futuro e vê dezenas de caminhos possíveis, e o peso de escolher o certo parece esmagador. Essa sensação, essa vertigem, é o ponto de partida da nossa história. E se eu te dissesse que essa paralisia, essa angústia, não é um defeito, e se ela for a prova da sua característica mais fundamental e mais aterrorizante? Hoje, não vamos falar apenas de um filósofo. Vamos seguir o rastro de uma ideia tão poderosa que ela redefiniu o que significa ser humano. Uma ideia que nasceu na Paris fumacenta do pós-guerra, na mente de um homem chamado Jean-Paul Sartre. Sartre não ofereceu conforto, ele não ofereceu respostas fáceis, ele ofereceu algo muito mais brutal e muito mais poderoso, a liberdade absoluta. Muitos acham que o existencialismo é sobre achar que a vida não tem sentido. Isso não poderia estar mais errado. O existencialismo de Sartre é a filosofia que coloca o destino inteiro da humanidade. Não nas mãos de um Deus, não nas mãos da biologia, mas nas suas mãos. Prepare-se, porque esta é a história de como você foi condenado a ser livre. Tudo começa com uma ideia que vira milênios de filosofia de cabeça para baixo. A ideia é: a existência precede a essência. O que isso significa? Pense por um momento em um abridor de cartas. Antes que ele exista, alguém o concebeu. Um artesão tinha um plano, um conceito, uma função para ele. A essência do abridor, o que ele é, para que ele serve, veio antes da sua existência física. Por séculos pensamos que os humanos funcionavam da mesma forma. As religiões nos disseram que Deus nos criou com um propósito, uma alma, uma essência. A biologia nos diz que somos definidos pela nossa genética. A sociedade nos diz que somos nossa função, um médico, uma mãe, um trabalhador. Sartre olhou para o mundo devastado pela guerra, um mundo onde as velhas certezas tinham morrido e disse: não. Se não há um artesão divino, não há plano, não há natureza humana pré-definida. Nós somos diferentes do abridor de cartas. Primeiro, você existe, você é jogado no mundo, você aparece, você respira, e só depois você começa a se definir. Você não nasce corajoso. Você escolhe praticar atos de coragem e então se torna corajoso. Você não nasce covarde. Você escolhe fugir e se torna covarde. Sua essência, aquilo que você é a soma de todas as suas escolhas, de todas as suas ações. Você é uma tela em branco e você é o único artista. Isso parece ótimo, certo? Eu sou livre. Eu posso ser o que eu quiser. Mas é aqui que a história toma um rumo sombrio. Sartre nos diz: estamos condenados a ser livres. Pense nessa palavra, condenados. Como um prisioneiro condenado à prisão perpétua. Por que condenados? Porque, em primeiro lugar, você não escolheu ser livre. Você foi jogado no mundo. Você simplesmente apareceu aqui, sem pedir. Estamos sozinhos, sem desculpas divinas. E, em segundo lugar, você não pode deixar de ser livre. Você pode escolher não escolher? Não, porque não escolher já é uma escolha. Você pode escolher seguir o que todo mundo faz. Sim, mas foi você quem escolheu seguir. Você pode escolher obedecer às ordens de alguém? Sim, mas foi você quem escolheu obedecer. Não há escapatória. Cada segundo, de cada dia, você está decidindo quem você é. E se você é totalmente livre, isso nos leva ao próximo capítulo da nossa história, a uma conclusão aterrorizante, a responsabilidade radical. Se não há Deus, se não há destino, se não há natureza humana para culpar, então quem é o responsável por tudo o que você faz? Você. Você não pode culpar seus pais, você não pode culpar a sociedade. Você não pode culpar sua genética. Cada ato seu é uma escolha sua, e você é inteiramente responsável por ela. Para Sartre, quando você escolhe, você não escolhe apenas por si.
Você escolhe pela humanidade inteira. Quando você escolhe ser honesto, você está dizendo ao mundo: o ser humano deve ser honesto. Quando você mente, você legisla que o ser humano deve mentir. Você é o legislador do mundo. Agora, sinta o peso disso. E o que acontece quando você realmente entende, quando você sente esse peso? Essa responsabilidade total, essa liberdade sem limites. A resposta de Sartre é a sensação com que começamos: a angústia. A angústia existencial não é o medo de algo externo. Não é medo de um ladrão ou de perder o emprego. A angústia é o medo da sua própria liberdade. Sartre nos conta uma pequena história para ilustrar isso. A história do abismo. Imagine que você está andando na beira de um penhasco estreito. Você sente medo, certo? Medo de escorregar e cair. Isso é medo comum. Mas de repente você tem outro sentimento. Uma vertigem. Você percebe que nada está te impedindo de escolher pular. Não há uma barreira, não há uma força divina. Há apenas você e a sua liberdade absoluta de decidir se jogar. O horror que você sente nesse momento, a vertigem diante da sua própria escolha. Isso é a angústia sartriana. É o sentimento que temos quando percebemos que somos o autor de tudo. É aterrorizante. A liberdade é um abismo. E o que a maioria de nós faz quando sente essa angústia? Nós fugimos. E essa fuga é o ato central no drama da vida humana. Sartre dá a ela um nome muito específico: má fé. Se a liberdade é angustiante e a responsabilidade é esmagadora, o ser humano mente. Mas ele não mente para os outros. Ele mente para si mesmo. Má fé é o ato de fingir que não somos livres. É usar desculpas para nos escondermos da nossa responsabilidade. É nos convencermos de que somos coisas, objetos, e não seres livres. Sartre nos conta outra história para explicar isso. A do garçom de café. Ele observa um garçom em Paris. O garçom não está apenas trabalhando. Ele está atuando. Seu movimento é um pouco rápido demais, um pouco preciso demais. Ele se inclina com um zelo exagerado. Ele equilibra a bandeja com uma habilidade teatral. Sartre diz: ele está brincando de ser garçom. Por quê? Porque é mais fácil ser apenas o garçom, uma função, um objeto, do que ser um homem livre, que escolheu ser garçom. Ao se identificar totalmente com seu papel, ele se reduz a ele. Ele finge que ele é um autômato, que ele é a função. Ele está mentindo para si mesmo. Ele está em má fé. Ele está trocando a sua liberdade pelo conforto de um papel. E quantas vezes nós fazemos isso? Eu não posso largar esse emprego que eu odeio. Eu tenho que pagar as contas. Sartre diria: você escolhe pagar as contas. Você escolhe não viver de outra forma. Você é livre. Eu gritei com você, mas é porque eu sou assim. Meu temperamento é forte, Sartre diria. Você escolhe gritar. Você escolhe se definir como temperamento forte para não ter que se responsabilizar pelo ato de gritar. Você é livre. Eu queria muito ser um artista, mas meus pais queriam que eu fosse engenheiro. Eu não tive escolha. Sartre diria: você teve escolha. Você escolheu agradar seus pais, em vez de escolher a arte. Você é livre. Eu sou assim. Eu não consigo mudar. As coisas são como são. Tudo isso é má fé. É a voz da sua angústia, tentando te convencer a voltar a ser um objeto, uma coisa, para que você não tenha que carregar o peso insuportável de ser o único responsável pela sua vida. Mas a nossa história não termina aqui, porque não estamos sozinhos nesse palco. Existem os outros. E é aqui que Sartre nos dá sua citação mais famosa e a mais terrivelmente mal compreendida: o inferno são os outros. Quando ouvimos isso, pensamos que Sartre queria dizer que as pessoas são chatas, irritantes ou más. Não é nada disso. É muito, muito mais profundo. Lembra que você é livre? Você é pura escolha, pura possibilidade. Sartre chama isso de ser para si.
Você é um sujeito. Mas o que acontece quando outra pessoa olha para você? Imagine que você está sozinho em seu quarto. Você está dançando descontroladamente, fazendo caretas no espelho. Você está livre. Você é pura ação, pura subjetividade. De repente, você ouve o clique da porta. Alguém te viu. O que acontece no mesmo instante? Você congela. Você sente vergonha. Você se sente julgado. Naquele momento, sob o olhar do outro, você deixou de ser um sujeito livre. Você se tornou um objeto. Na mente do outro, você agora é o cara que dança mal, ou o esquisito. Você foi definido, rotulado, petrificado. Esse é o inferno. O inferno de Sartre é o conflito constante entre a minha liberdade e a liberdade do outro, que tenta me transformar em um objeto com o seu olhar. Vivemos em uma batalha constante. Eu tento te definir, você tenta me definir. Eu tento resistir à sua definição de mim e você resiste à minha. O outro é o espelho que me mostra como eu sou para ele. E isso ameaça a minha liberdade de ser o que eu quiser. O inferno é essa tensão insolúvel de viver sob o julgamento constante dos outros, que tentam nos fixar, nos transformar em coisas. Então, a história termina aqui. Somos livres, mas angustiados. Mentimos para nós mesmos, má fé, e somos petrificados pelos outros, o inferno. Isso parece deprimente. Muitos acusaram Sartre de ser um pessimista, de destruir a esperança. Mas Sartre discordava. Ele dizia que o existencialismo é um humanismo. É a única filosofia que dá ao ser humano dignidade. Dignidade, porque ela não nos trata como fantoches de Deus, ou como ratos de laboratório da biologia. Ela nos trata como legisladores. Sartre não está te dizendo que a vida é horrível. Ele está te dizendo que a vida é sua. Ele está pegando todas as desculpas que você usa. Meu passado, meu trauma, minha criação, a economia, o que os outros pensam. Ele está pegando todas elas e as queimando na sua frente. E ele te deixa nu, diante da sua própria liberdade. Você não é o seu passado. Você não é o que os seus pais disseram que você era. Você não é o que o seu chefe acha de você. Você não é o seu erro de ontem. Você é o que você escolhe ser agora. O existencialismo não é um convite ao desespero. É um convite à ação. É um chamado brutal para que você pare de mentir para si mesmo, assuma a responsabilidade total pela sua vida e comece a construir a sua própria essência. A história de Sartre não termina com uma resposta sobre qual o sentido da vida. Ela termina com uma pergunta dirigida a você. Já que você é livre, o que você vai fazer com isso? Uau, isso foi intenso. A filosofia de Sartre nos força a olhar no espelho. E agora a pergunta que importa. Pense na sua vida hoje. Qual foi a maior má-fé que você contou para si mesmo essa semana? Em que momento você fugiu da sua responsabilidade, fingindo que não era livre? Deixe a sua reflexão aqui nos comentários. Este é um espaço para pensarmos juntos. Se esse mergulho profundo te fez questionar a realidade, se te causou aquela angústia boa, a angústia de quem está acordando, então faça duas coisas. Deixe o seu like para que o YouTube entenda que pensar dói, mas é necessário, e inscreva-se no canal, porque temos muito mais abismos filosóficos para explorar juntos. Obrigado por assistir. E lembre-se, você não é, você se torna. Até a próxima.